Pergunta: o que se entende com a expressão alma coletiva? Li frequentemente essa expressão em diversos livros, mas nunca encontrei uma explicação verdadeira que pudesse propiciar uma imagem certa. Resposta: com essa pergunta, toca-se sem dúvida num ponto cuja explicação exigiria uma série inteira de dissertações e que naturalmente não pode ser enquadrada numa simples resposta. Apesar disso, quero, pelo menos em largos traços, descrever esse assunto. Seria melhor se eu introduzisse, ao mesmo tempo, uma outra pergunta existente, que é a seguinte: excetuando os seres humanos, possuem também os animais, plantas, etc., almas que necessitam um desenvolvimento? E como é o seu desenlace? A esse respeito, deve dizer-se que nada existe na criação que possa ficar sem desenvolvimento, pois isso a lei do movimento não permite. Assim, desenvolvem-se também as almas dos animais, que se originam de uma espécie singular do círculo enteal, que é o primeiro a envolver as materialidades. A esse respeito, não posso evitar de chamar a atenção para as minhas dissertações referentes aos vários círculos ou planos da criação, uma vez que o conhecimento dos mesmos é absolutamente necessário para a compreensão dessa resposta, visto que um quadro mais restrito não pode ser dado, porque nesses planos tudo está e permanece em movimento. Assim, portanto, desenvolvem-se na Terra cada vez mais as almas dos animais que provêm do círculo mais baixo do enteal e não são de natureza espiritual. Por conseguinte, estão sujeitas às modificações correspondentes. Nos degraus iniciais, essas almas, ao ocorrer o desenlace terreno, regressam para uma central coletiva, ou melhor dito, são atraídas por ela, com o que perdem novamente a sua forma, penetrando nessa central. Não existe apenas uma única central coletiva, mas sim existem centrais para cada grau de maturidade. Também nesse caso, tudo se reúne em degraus, conforme a maturidade correspondente, obedecendo à lei da igual espécie. Todavia, com um desenvolvimento mais elevado das almas animais, a forma da alma conserva-se por um tempo cada vez mais longo depois da morte terrena e pode então se encarnar novamente sem ser absorvida por uma central coletiva. Nesse caso, é a afeição, a fidelidade ou o amor a força de conjunção que, por meio da saudade, mantém a forma. O conceito alma coletiva abrange espécies de entealidade inferior, da qual se desprendem as almas animais para, depois da morte terrena, aí voltarem, uma vez que são atraídas por esses núcleos de concentração. Consoante os conceitos terrenos dos seres humanos, trata-se de uma massa sem forma, da qual se desprendem partes que tomam forma como almas e, ao voltarem, são absorvidas novamente nessa massa, perdendo as formas. Na realidade, porém, essas almas coletivas compõem-se de muitas formas indistintas que flutuam entrelaçadamente, modificando-se continuamente. Explico isso apenas dessa maneira para dar uma ideia aproximada disso, uma vez que para maiores detalhes faz-se mister a leitura das minhas dissertações. Somente uma coisa seja ainda lembrada: as almas agora mesmo mencionadas pertencem somente às criaturas que podem locomover-se, como os animais, com o que têm a possibilidade de se protegerem.
As plantas e pedras, porém, não possuem uma alma própria, mas sim servem apenas como moradias para criaturas enteais, como os elfos, etc., que delas podem se distanciar à vontade sem sentirem dores diretamente quando suas moradias são danificadas. Essas criaturas enteais cuidam e tratam dessas moradias cedidas a elas, as quais não podem deslocar-se autonomamente. Beneficiam-nas e alimentam-nas mediante irradiações, o que então parece aos olhos humanos como se essas plantas tivessem uma vida autônoma.